Você já parou para pensar até que ponto realmente controlamos o nosso destino? No silêncio da vida, muitas vezes somos arrastados por forças que parecem muito maiores do que nós. Neste vídeo, vamos explorar como o estoicismo, uma filosofia antiga que nos ensina a abraçar o destino e a encontrar paz em meio ao caos, pode iluminar nosso caminho. Junte-se a nós enquanto refletimos sobre a jornada de Sêneca, um homem que, mesmo em meio à queda, encontrou significado ao amar seu destino. Prepare-se para descobrir que, ao aceitar o inevitável, podemos finalmente libertar nossa alma. Na tranquilidade da tarde, o sol escorrendo lentamente pelos muros de mármore, Sêneca se encontrava só. O som suave das folhas dançando ao vento preenchia o espaço ao seu redor, mas dentro de si, um turbilhão de pensamentos se agitava. Eram daqueles instantes incomuns em que tudo parecia estar em harmonia e em disputa ao mesmo tempo. Sêneca olhava para o horizonte, os olhos fixos, entretanto, o olhar distraído. A mente vagava entre lembranças distantes e reflexões profundas, como se cada detalhe de sua vida o levasse a uma única pergunta: até que ponto controlamos o que nos acontece? Ele havia alcançado a corte de Nero como um filósofo respeitado, alguém que guiava o jovem imperador com sabedoria. Era quase surreal lembrar de sua influência na política, como se o poder o tivesse envolvido lentamente, sem que ele sequer percebesse. Naqueles tempos, sentia-se invencível, como se o destino tivesse favorecido com uma mão generosa. Mas agora, enquanto meditava sobre sua vida, um sorriso irônico escapou de seus lábios. O destino, aquele que parecia sua companhia constante, também o havia traído. E não apenas uma vez. Amor fati, Sêneca murmurava para si mesmo, quase como um mantra. Amar o destino, essa era a filosofia que o sustentava. Mas como amar aquilo que nos destrói? Como amar as correntes invisíveis que nos conduzem por caminhos que não escolhemos? A queda de sua posição ao lado de Nero era a mais nítida lembrança de que a sorte é, ao mesmo tempo, generosa e cruel. Naqueles dias, o sabor do fracasso era amargo, mas agora ele o saboreava com uma certa aceitação. Há algo de belo em ser derrotado pelo destino, não é? Ele disse, quase como se conversasse com o próprio universo. Era uma pergunta retórica, mas carregava o peso de anos de reflexões. Cada golpe da vida, cada revés inesperado, não era, afinal, mais uma prova de que controlamos menos do que imaginamos. Ao olhar para trás, para sua ascensão meteórica e para sua queda abrupta, a pergunta que sempre lhe atormentava voltava à tona: controlamos algo ou estamos à mercê de forças invisíveis? Os eventos que o levaram à corte imperial não pareciam nada além de um conjunto de circunstâncias. Um jovem talentoso, movido pela ambição, mas também por uma espécie de inevitabilidade. Como poderia recusar o convite de Nero, recusar o chamado do poder? Naqueles momentos, ele se perguntava se teria sido capaz de mudar algo, de recusar o que lhe parecia, então, uma bênção. Mas à medida que o tempo passou, ele percebeu: as bênçãos de hoje podem ser as maldições de amanhã. E vice-versa. Nero, o jovem soberano, que em um tempo anterior era quase um discípulo, tornou-se imprevisível, perigoso. E Sêneca, que tanto havia aconselhado, viu-se em um jogo que escapava de suas mãos. Ele se recordava do dia em que decidiu afastar-se da corte, uma decisão que parecia sua, mas que agora, ao refletir, lhe parecia apenas mais uma manobra do destino. O afastamento o salvou temporariamente, mas o livrou de pouco. Talvez o destino não seja algo que se possa controlar, mas algo que se deva entender, ele continuou em seu diálogo interno. As perguntas giravam e giravam, num ciclo sem fim. E quanto mais ele questionava, mais as respostas pareciam escorregar pelos dedos, como areia levada pelo vento. Durante os dias de glória, ele acreditava ser senhor de sua vida, um homem moldando seu próprio destino. Mas era realmente assim? Ao observar sua queda, as intrigas e conspirações que o cercaram, ele começou a duvidar. Talvez o que chamamos de escolhas sejam apenas respostas a um roteiro já escrito, um jogo de sombras em que acreditamos ser protagonistas. E se amar o destino for, de fato, a única maneira de sobreviver a ele, Sêneca pensava. Não era mais jovem, e o peso da idade trazia consigo não apenas a experiência, mas a compreensão amarga de que muito do que ocorre está além de qualquer tentativa de controle. E mesmo o controle que imaginamos ter, são uma ilusão, não é? Seu exílio forçado, a morte de entes queridos, a traição de amigos, todos esses episódios lhe pareciam agora partes de um grande mosaico que ele, aos poucos, começava a aceitar. Não que fosse fácil. Cada perda e cada dor foram sentidas profundamente. Mas, ao refletir, Sêneca se via como um viajante em um barco sendo levado pelas correntes. Havia um leme, sim,
Mas o mar era vasto e imprevisível. Não parece um tanto engraçado? Você não concorda? Disse, agora em voz alta, quase como se esperasse uma resposta das forças invisíveis ao seu redor. Sêneca sempre apreciou a ironia da vida. Ele, um homem conhecido por suas reflexões sobre a virtude, sabedoria e controle, agora reconhecia a própria futilidade em controlar o incontrolável. Sua sabedoria não o havia protegido, mas, de certa forma, o havia libertado. Amor fati. Mais uma vez, ele repetiu para si mesmo. O amor ao destino não era uma aceitação passiva, mas um reconhecimento ativo de que resistir às forças maiores era fútil. O destino não era seu inimigo, mas seu companheiro de longa data, traçando o curso de sua vida com uma precisão implacável. E talvez fosse essa maior lição que o tempo lhe ensinava: viver em harmonia com o inevitável, em vez de lutar contra ele. Seus pensamentos continuavam a fluir, como um rio que nunca cessa. Ele relembrou períodos de vitória, como quando seus escritos sobre ética e moral eram celebrados em Roma. Parecia que, naqueles dias, sua administração de sua própria existência era total. Ele escolhia suas palavras com cuidado, movia-se com precisão calculada, acreditando que poderia moldar o mundo ao seu redor através da razão. E, de fato, durante algum tempo, parecia que isso era verdade. Mas até que ponto isso foi uma escolha sua? Ou o destino já havia determinado que ele seria o grande Sêneca, apenas para derrubá-lo depois? O crepúsculo começava a pintar o céu com tons de vermelho e dourado, e Sêneca permaneceu em silêncio por alguns minutos. Observando a luz desaparecer, sentiu que o ciclo da natureza refletia o seu próprio. Ascensão e queda, glória e humilhação, vida e morte. Tudo se repetia, eternamente, como as estações. E se, afinal, o destino fosse como o curso das estrelas, eternamente traçado, mas sempre além do alcance das mãos mortais? Sêneca fechou os olhos, permitindo que o vento suave o envolvesse, como se cada brisa fosse um sussurro do universo. No silêncio de sua meditação, a palavra amor fati reverberava em sua mente, não como uma verdade simples, mas como um enigma que ele ainda se esforçava para desvendar. Amar o destino. A ideia lhe parecia clara em teoria, mas em sua vida prática, havia momentos em que o destino o esmagava com uma força quase insuportável. Como amar algo que lhe parecia impiedoso? Como encontrar paz em uma cadeia de eventos que frequentemente traziam dor? Ele pensou em sua ascensão na corte de Nero, um jovem imperador cujos caprichos moldaram o destino de Roma. Era estranho recordar-se daquele momento, quando acreditava estar no controle de seu caminho. O poder estava ao alcance de suas mãos, as palavras de seus discursos moldavam as ações do império, e seus conselhos ecoavam nos corredores do poder. Era como se cada movimento fosse uma peça cuidadosamente posicionada em um tabuleiro de xadrez, onde Sêneca, estrategista habilidoso, sabia prever cada jogada. Lembre-se de deixar seu like, fazer um comentário, compartilhar e se inscrever no canal. Se estiver sem ideias para comentar, escreva gratidão. Mas então, como tudo escapou de suas mãos? Ele se lembrava claramente da confiança que o envolvia quando Nero ainda era um jovem moldável. Sêneca via nele uma oportunidade, uma chance de usar a razão para guiar a mão do imperador, e por algum tempo, parecia que o destino sorria para ele. No entanto, o poder é uma força caprichosa, muito parecida com o vento, que muda de direção sem aviso. Sêneca não havia previsto o quanto o jovem Nero se afastaria de seus conselhos, se entregando aos impulsos mais sombrios. Foi nesse instante, quando o domínio começou a escapar, que ele experimentou a primeira real mordida do destino. Foi o destino que me trouxe aqui, ou foi minha ambição que me cegou? Sêneca ponderava. Ele se lembrou de como, em suas meditações anteriores, havia ensinado que a verdadeira virtude estava em controlar as paixões, em ser senhor de si mesmo. Mas quanto de seu próprio destino ele realmente havia moldado? Ao rever cada escolha, cada decisão, percebia como uma série de circunstâncias, muitas delas além de seu controle, o haviam empurrado para posições que ele não havia antecipado. E então, surgiram os primeiros sinais da decadência. Não foi uma transformação inesperada, como um golpe decisivo, mas sim um conjunto de acontecimentos que, juntos, indicaram o declínio de sua autoridade. Conflitos internos, desconfiança entre os aliados, e o comportamento instável de Nero começaram a tomar forma. Sêneca se deu conta de que sua influência já não era a mesma. Nesse momento, a dúvida que ecoava em sua mente começou a se desenvolver. Eu influenciei algum desses acontecimentos ou fui manipulado por eles? Ele lembrava de uma noite marcante, quando a desordem se manifestou de maneira indiscutível. Era um banquete na corte de Nero,
repleto de excessos que desafiavam a decência e a moral que Sêneca tanto prezava. Observando de longe, ele via o jovem imperador rindo, bebendo, entretido por atos que Sêneca considerava deprimentes. Ali, ele soube que estava perdendo. O que antes era um laço de mentor e pupilo havia se transformado em uma fratura irreparável. O império escapava entre os dedos de suas mãos como areia fina, e Sêneca sentia uma impotência crescente. Mesmo assim, ele se manteve. O amor ao destino não significava desistir, mas encontrar alguma forma de aceitação, de reconhecer que, embora muitas coisas estivessem além de sua influência, ainda havia espaço para moldar suas reações, suas escolhas internas. Talvez fosse essa a maior lição que o tempo e o fracasso lhe trouxe. Controlar o que se passa dentro de si, mesmo quando o ambiente ao redor parecia desmoronar. E então veio o exílio, um golpe mais profundo do que qualquer outro. Naquele momento, o destino parecia não apenas um capricho, mas um carrasco. Ele, que uma vez estiveram no centro de Roma, que possuía a confiança do mais poderoso homem do império, foi lançado à periferia, à solidão. Seria fácil odiar o destino por isso, rejeitar completamente o curso dos eventos e afundar-se em amargura. Mas foi ali, naqueles dias sombrios, que Sêneca começou a entender melhor o que significava amar o destino. Valorizar o que o destino nos traz é também aprender a amar as cicatrizes que ele nos proporciona, pensou ele. As lesões da vida não eram indicativos de fracasso, mas sim vestígios da jornada, recordações de que a noção de controle era apenas uma ilusão passageira. Durante seu exílio, Sêneca encontrou na solidão sua única amiga, e foi nesse ambiente que começou a desenvolver uma aceitação genuína. Não uma aceitação passiva, mas uma aceitação deliberada, optando por não batalhar contra o que já estava selado. Há uma certa liberdade nisso, ele pensava. Quando aceitamos que não controlamos o que nos acontece, há uma libertação inesperada. Ao invés de se ver como vítima de forças além de seu controle, ele passou a se perceber como parte de um todo maior, de um plano que ele não compreendia completamente, mas que podia, de alguma forma, respeitar. Era como se o universo, em toda sua vastidão, tivesse um fluxo que incluía cada derrota, cada dor, cada perda. E o amor fati significava dançar com esse fluxo, em vez de lutar contra ele. A quietude ao seu redor parecia engolir cada ideia, e Sêneca percebeu que o fardo das memórias se tornava mais sutil, como se, ao revivê-las, conseguisse finalmente liberá-las. Sua elevação e decadência já não eram apenas opostos, mas sim elementos de um ciclo mais amplo. A fama e a desgraça, o domínio e a solidão, tudo se integrava a um padrão que ele agora começava a colher. No entanto, a pergunta ainda permanecia: até que ponto controlamos o que nos acontece? Essa questão, que o atormentava desde o início, continuava sem resposta. Ele sabia que nunca responderia completamente, mas talvez fosse essa a verdadeira prática do amor fati. Não se trata de encontrar respostas definitivas, mas de viver com as perguntas, de aceitar que a incerteza é uma companheira constante. E, com um sorriso tranquilo, Sêneca abriu os olhos, contemplando o mundo ao seu redor. O destino continuava seu curso, como o rio que corre incessante, e ele, como todos, era apenas mais um navegante nesse fluxo interminável. O controle era ilusão, mas a aceitação, essa sim, era real. Amar o destino era, afinal, a única forma de encontrar paz em um mundo de incertezas. O crepúsculo aprofundava as sombras na sala silenciosa, enquanto Sêneca permanecia imóvel, sua mente se afundando ainda mais nas complexidades do destino. Ele respirava devagar, cada expiração carregando consigo o peso das reflexões que havia acumulado ao longo de sua vida. O amor fati, o amor pelo destino, não era algo que ele reivindicava ter dominado. Ao contrário, era uma prática diária, uma luta contínua contra a tendência humana de resistir ao inevitável. Aceitar as marés da vida era como remar contra correntes invisíveis e, ao mesmo tempo, soltar os remos e deixar o fluxo guiar o barco. A lembrança de sua chegada à corte imperial agora parecia um mistério, como um sonho remoto. Ele conseguia recordar nitidamente da primeira ocasião em que Nero, ainda um jovem cheio de ambições, o convocou para ser seu mentor. O jovem imperador o admirava, demonstrando-se um discípulo aplicado, sempre focado em suas orientações. Sêneca lembrava-se da sensação de poder em expansão, como se, por um instante, pudesse de fato influenciar os acontecimentos ao seu redor por meio da lógica e da filosofia. Lembre-se de deixar seu like, fazer um comentário, compartilhar e se inscrever no canal. Se estiver sem ideias para comentar, escreva gratidão. Esse foi o momento em que ele começou a entender que o destino já o havia arrastado para longe do controle. As ambições de Nero o arrastaram junto, e apesar de seus esforços,
Sêneca se sentiu impotente frente ao avanço das circunstâncias. Ele começou a questionar a própria natureza do poder, aquele que parecia estar ao seu alcance, mas que, na realidade, era sempre uma miragem. Sêneca, o grande mestre da razão e da filosofia, descobriu que o poder político, diferente da sabedoria, era caprichoso e inconstante. Era como tentar capturar água com as mãos. Quanto mais apertava o punho, mais rápido escorria entre seus dedos. Mas o que o destino reserva a um homem que dedicou sua vida à virtude, quando o poder e a glória começam a se esvair? Sêneca, ao longo de sua vida, refletiu profundamente sobre a natureza da morte, do fracasso e da injustiça. E foi durante o declínio de sua posição na corte que esses pensamentos ganharam nova profundidade. Ele se lembrou de como sua queda não foi um evento único, mas uma série de pequenos reveses que se acumularam até que a corda finalmente se rompeu. Uma vez, fora ele quem guiava os acontecimentos. Agora, era um espectador, vendo tudo desmoronar em câmera lenta. Foi nesse momento que o destino se manifestou de maneira clara. Sêneca refletia consigo mesmo, relembrando os eventos passados. Ele percebeu as tramas se desenvolvendo ao seu redor, as maquinações ocultas, e, mesmo antecipando o desfecho, sentia-se impotente para evitar o que estava por vir. Seu exílio chegou como um ponto de não retorno. Um indivíduo que pensava controlar o próprio destino encontrou-se afastado dos âmbitos de influência que ajudara a criar. O exílio foi, para Sêneca, o golpe mais devastador, não pelo afastamento em si, mas pelo que ele simbolizava. O mundo que ele havia ajudado a construir o rejeitava. O filósofo, outra hora reverenciado, era agora um espectador silencioso, distante. Nos primeiros dias de solidão, a amargura o consumiu. Ele sentia o gosto metálico da injustiça, como se todo o seu trabalho tivesse sido em vão. No entanto, à medida que os dias passavam e a quietude se tornava sua única companhia, uma nova percepção começou a tomar forma. Naquele exílio, nas noites sem fim em que o silêncio era profundo demais, Sêneca começou a meditar sobre o significado de sua trajetória. Ele havia perdido o poder. Sim, havia perdido a influência. Havia, em certo sentido, perdido a liberdade. Mas o que restava? Sua mente ainda estava ali. Sua capacidade de pensar, refletir e, acima de tudo, aceitar. Aos poucos, o conceito do amor fati se tornou mais claro. Amar o destino não era uma aceitação resignada, mas uma afirmação ativa de que tudo o que acontece, por mais doloroso ou injusto que pareça, faz parte de uma ordem maior, uma teia de eventos que vai além de qualquer controle humano. O destino não me deve nada, ele concluiu em uma de suas meditações. Foi uma percepção difícil de aceitar. Ele, que tantas vezes ensinou sobre a virtude, sobre o controle das paixões, agora compreendia que até mesmo a virtude não é um escudo contra o destino. A virtude não protege contra as quedas da vida, não garante sucesso nem evita o fracasso. A virtude é, antes de tudo, a capacidade de lidar com tudo isso, de enfrentar o destino de frente, com uma mente clara e um coração tranquilo. O exílio, com o tempo, tornou-se menos uma punição e mais uma libertação. Ali, longe das pressões da corte, longe dos olhares do império, Sêneca encontrou algo que nunca havia experimentado totalmente: a verdadeira liberdade interior. Sem o peso das responsabilidades externas, sem a necessidade de agradar ou influenciar, ele pôde se voltar completamente para dentro. E ali, no silêncio profundo de sua solidão, ele compreendeu que o controle é, em última análise, uma ilusão. Os seres humanos passam suas vidas tentando moldar o mundo ao seu redor, acreditando que são os arquitetos de seu próprio destino. Mas o que controlamos realmente? Nossas ações? Nossas intenções? Até que ponto somos mestres de nossos próprios caminhos? Sêneca observou que a verdadeira força reside, de maneira paradoxal, na entrega. Não se trata de uma entrega passiva, mas de uma aceitação ativa da realidade de que a vida avança, e que, ao lutar contra esse fluxo, acabamos apenas nos ferindo mais. Ele recordou-se de seu último encontro com Nero. O jovem imperador, já tomado pela loucura e pelos excessos, não mais escutava a voz da razão. O brilho de poder nos olhos de Nero era como uma chama descontrolada, e Sêneca sabia, naquele momento, que qualquer tentativa de influenciar ou mudar o curso dos acontecimentos seria em vão. Nero era o símbolo do destino desenfreado, um lembrete de que o controle era uma ficção. O que restava a Sêneca? Apenas aceitar, assistir ao desdobramento do caos, sabendo que estava além de suas mãos. Amar o destino, ele repetiu, quase como uma prece. A frase ecoava em sua mente, carregada de significado. Não era uma ideia fácil de aceitar. O destino lhe havia tirado muito, sua posição,
sua influência, até mesmo sua paz de espírito, em certos momentos. Mas também lhe havia dado algo em troca: a compreensão de que aceitação não é derrota. É uma forma de transcendência. Agora, sentado em sua meditação, Sêneca compreendia algo profundo. O destino, com todas as suas reviravoltas, não era seu inimigo, mas seu mestre. Amar o destino não significava amá-lo de forma cega ou ingênua, mas compreendê-lo como parte essencial da existência. Era como o vento que, mesmo sendo imprevisível, não podia ser detido, apenas sentido e aproveitado da melhor maneira possível. O crepúsculo avançava, e a pergunta continuava ecoando em sua mente: até que ponto controlamos o que nos acontece? A brisa que entrava pela janela aberta era delicada, quase inaudível, mas suficiente para fazer as chamas das tochas dançarem. Sêneca estava sentado, perdido em seus próprios pensamentos. Ele respirava profundamente, como se cada inalação fosse uma busca por absorver a sabedoria que pairava nas energias do universo, e cada exalação uma liberação das incertezas que o afligiam. O conceito de amor fati, a aceitação do destino, ressoava em sua mente, como uma canção antiga que ele tentava entoar, mas cujas notas não se harmonizavam por completo. A pergunta que o assombrava, que o acompanhava desde o início de sua jornada, agora parecia mais profunda, mais pesada. Até que ponto controlamos o que nos acontece? Ele havia passado uma vida inteira ensinando que o verdadeiro controle não residia no mundo exterior, mas dentro de nós mesmos. Mas agora, ao revisitar cada detalhe de sua existência, ele notava como o destino conduzia por caminhos imprevistos, sem solicitar sua autorização, nem lhe proporcionar opções simples. Lembre-se de deixar seu like, fazer um comentário, compartilhar e se inscrever no canal. Se estiver sem ideias para comentar, escreva gratidão. Ele recordou o brilho nos olhos de Nero nos primeiros dias. Havia uma chama de promessas, de possibilidades, que Sêneca acreditava poder guiar. Ele via na juventude do imperador uma chance de moldar Roma, uma chance de moldar o próprio futuro. Era como tentar conter o mar com as mãos, sem perceber que as marés seguiam uma força muito maior. Era isso o controle que eu pensei ter? Ele se perguntava. Os anos passaram como tempestades. A mesma chama que uma vez irradiara potencial em Nero havia se tornado um fogo incontrolável, consumindo tudo ao seu redor, inclusive Sêneca. Ele, o grande conselheiro, o mentor, viu-se reduzido a um observador impotente. Como controlar o que não se pode sequer prever? Quando o exílio chegou, foi como uma lâmina afiada cravada em sua pele. O sentimento de perda e rejeição o consumiu por completo. Cada decisão que havia tomado, cada tentativa de mudar o curso dos eventos, parecia agora inútil, como se a vida risse de seus esforços. Mas no isolamento, algo mudou. A solidão deu espaço para uma percepção diferente. Aceitar o que é inevitável, ele refletiu. Não significa se submeter. Significa entender que algumas correntes são muito fortes para resistir. E, mesmo assim, o rio segue seu curso. Ainda assim, a dúvida persistia. Até que ponto controlamos o que nos acontece? Sêneca pensava nisso incessantemente. Havia momentos em que ele se sentia à deriva, completamente à mercê dos ventos do destino. Outras vezes, ele acreditava firmemente que, apesar das circunstâncias externas, sua mente, suas escolhas internas, eram de sua exclusiva responsabilidade. E então, uma faísca de entendimento começou a surgir. Talvez o erro estivesse na própria pergunta. Talvez a busca por controle fosse, desde o início, equivocada. Ele recordou-se de uma lição antiga, ensinada pelos próprios estoicos. Não importa o que o mundo lhe ofereça, mas como você responde a ele. Sêneca sempre acreditou nessa ideia, mas agora, no crepúsculo de sua vida, ela assumia uma nova forma, um significado mais profundo. Não se tratava de controlar ou de ser controlado. Tratava-se de viver em harmonia com o fluxo da vida, com tudo o que fosse oferecido, por mais imprevisível que fosse. O controle não estava nas marés, mas no barco que navegava sobre elas. Sêneca, agora, entendia que sua verdadeira prática estoica não era vencer o destino, mas fluir com ele. Cada escolha, cada resposta sua, era uma pequena remada no rio do destino. Não importa quão furiosa fosse a correnteza, ele ainda poderia manter a calma, manter o rumo, mesmo que o destino não fosse conhecido. E então, ele riu. Uma risada silenciosa, cheia de leveza, como se, de repente, o fardo do controle houvesse caído de seus ombros. O destino não pode ser controlado, ele pensou, mas pode ser amado. Amado em sua plenitude, com todas as suas surpresas, com todas as suas alegrias e tristezas, com suas cicatrizes e vitórias.
Amar o destino era, afinal, amar a própria vida. O crepúsculo se transformava em noite, e a escuridão tomava conta da sala. Mas Sêneca não sentiu medo, nem tristeza. O ciclo se repetia, e ele estava em paz com isso. Até que ponto controlamos o que nos acontece? A pergunta retornava, como sempre. Ela sempre retornaria, talvez para o resto de seus dias. Mas Sêneca agora sorria para ela, porque compreendia que a questão, em si, era o próprio caminho. O controle era apenas uma parte da equação. A aceitação, e o amor por aquilo que não se pode mudar, era o que verdadeiramente importava. E assim, ele retornou à sua meditação, mais leve, mais tranquilo, permitindo que a noite o envolvesse. O destino, como sempre, seguiria seu curso, e Sêneca, finalmente, estava pronto para seguir o dele. Quero expressar minha gratidão a todos que estiveram conosco até este momento e que fazem parte deste caminho. O suporte e a participação de vocês são essenciais para que possamos continuar desenvolvendo esse conteúdo com tanto amor e empenho. Lembrem-se de deixar um like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos.